Vamos lá. DPU, Defensoria Pública da União. Vocês lembram que o Alexandre de Moraes foge da citação aqui do Tribunal Federal da Flórida contra ele por um processo de censura às plataformas digitais, ao Rumble, ao grupo de mídia do Trump, né? Queria banir perfis, dados cadastrais de perfis, queria banir a plataforma com ordens extraterritoriais. Ele foge disso desde fevereiro, ele não quer ser notificado. O PGR já deu um parecer ao STJ para que não faça a citação do Alexandre de Moraes, que citação é o termo técnico, né? É o termo correto. A gente está falando notificação, pode ser também, é um termo mais coloquial. Mas ele não aceita que o Eduardo Bolsonaro não seja citado por esse processo maluco aí de coação no curso aqui nos Estados Unidos, trabalhando contra o Brasil e contra o judiciário, não. Ele está aqui lutando contra a tirania. E aí o que fez o Alexandre de Moraes? Tentou citá-lo no Brasil, claro, ele está nos Estados Unidos, não conseguiu, e aí o citou por edital. Ele já fez o diabo também, né? Ele já citou usando rede social, né? A plataforma X, ele faz o que ele quer. Né, faz o que ele quer. Como o Eduardo Bolsonaro está morando aqui nos Estados Unidos, no exterior, ele teria que ser citado por carta rogatória. O Alexandre de Moraes ignorou mais uma vez a lei, mais uma para aquele dossiê morais.com.br, aquilo ali já deve estar com as 15 mil páginas mais ou menos, que todo dia ele produz novos arbítrios, novos abusos, novas ilegalidades, e o Alexandre de Moraes foi lá e determinou a DPU, a Defensoria Pública da União, que defendesse o Eduardo Bolsonaro, porque ele não respondeu à citação por edital. E a DPU agiu dentro da lei, botou o Alexandre de Moraes no lugar dele e disse o que está ali escrito, né? Ele está no exterior, você tem que citá-lo por carta rogatória. Enquanto você não citá-lo por carta rogatória, ele não responder à citação ou ignorar a citação, não contratar um advogado, aí, quem sabe, a gente pode ser acionado e pode defendê-lo, né? Mas a DPU deu na cara do Alexandre de Moraes, o que foi realmente muito bom. E ela disse exatamente o seguinte, que o método que o Moraes usou para citar Eduardo foi incorreto, né, para não dizer ilegal, e a instituição apontou que a citação não poderia ter sido feita por edital, mas por carta rogatória, já que o acusado está no exterior. E aí a Defensoria pediu a Moraes que a carta seja expedida para que o Eduardo tenha ciência válida e regular, entre aspas, da denúncia e possa, entre aspas de novo, ser formalmente chamado a exercer seu direito de defesa com um advogado de sua confiança. Na manifestação, a DPU disse o seguinte: princípios legais e constitucionais garantem a todos os cidadãos o direito de defesa e o acesso à justiça sem qualquer distinção de natureza pessoal, ideológica ou de visibilidade pública. No caso em questão, a DPU exerce sua função institucional em estrito cumprimento da lei, realizando a defesa técnica do réu nos termos do devido processo legal. Então, agora uma instituição, Alan, que reconhece que o Alexandre de Moraes é um rasgador de leis, é um produtor de arbítrios, abusos e ilegalidades e não segue nada do devido processo legal. Tá na cara. Quando as pessoas falam que não tem nenhum efeito a lei Magnitsky, você percebe que o imaginário popular, ele realmente está povoado de filmes de super-heróis. Ou seja, quando você conversa com as pessoas, o Olavo tinha uma regra que ele usou no início do Jardim das Aflições para explicar por que ele ia escrever um livro de ensaio filosófico narrando um acontecimento simples do dia a dia, que era ele indo numa palestra, né? E o professor Olavo disse assim: olha, eu preciso dizer que quando as pessoas conversam e têm os seus concordâncias ou atritos, naquela conversa está encapsulada todas as ideias dominantes de uma sociedade. Todas. Só um minutinho, vai ter que cancelar a lavagem. A lavagem. Estão lavando roupa ali agora. Louça. E aí o que acontece? O que ocorre quando
as pessoas começam a emitir as suas opiniões, as suas ideias em conflito ou mesmo em concordância. Elas começam a expor o que elas têm como biblioteca psicológica, ou seja, a biblioteca emocional, a biblioteca do que ela aprendeu na vida, o que ela já viveu. E quando eu olho uma coisa dessa, eu falo, Magnitsky. Por quê? Em outros momentos, a imprensa estava ainda em uníssono, só elogiando Moraes. Não tinha ninguém dentro da máquina burocrática dizendo, olha, você não é esse imperador que você acha que é. Em outros momentos... Ninguém. Em outros momentos, você é o imperador que você acha que é. Agora, há uma transição lenta, mas progressiva, para uma outra direção. Tanto é que essa transição, ela tanto está ocorrendo que você vê o esforço dos desesperados. Aquela jornalista da Folha falando, os carecas são mais sexys. É dos carecas que elas gostam. Vocês chegaram a ver isso, né? Sim. Na Folha de São Paulo. Acho que já saiu 2 ou 3 artigos seguindo essa mesma linha aí. Da mesma mulher. Da mesma mulher. Essas atitudes são desesperadas. É porque ela percebe que a imagem do Alexandre de Moraes, além de estar desgastada na opinião pública, eu não gosto do termo opinião pública, né? Uma hora eu posso explicar por quê, aprendi isso com o professor Olavo, mas na opinião pública, eu vou usar esse clichê para o pessoal entender, olha aí, ó, cura para calvície? Discordo. Os carecas assumidos são irresistivelmente sexys. Qual é a foto? Você tem como mostrar a foto ou não? Porque na chamada ela mostra a foto do Alexandre de Moraes. Né? Aí não está o Moraes, mas a chamada da própria Folha de São Paulo, nas redes sociais da Folha, está a foto do Alexandre de Moraes. Então, ela percebe que há muito mais do que um ruído, que agora não é só ruído, agora há um incômodo interno na máquina burocrática. Então, setores, lentamente, vão saindo de uma posição para outra. Antes era rito de beijamão com Moraes, porque, do contrário, isso poderia instigar os radicais de direita que estão destruindo o Estado Democrático de Direito, né? Isso poderia inflamar as massas, seria um perigo para a vida dos ministros. O Estadão falava, olha, realmente foi ruim o que o Moraes fez, mas foi necessário. Aí depois passou a ser, foi necessário, mas já deu. Ou seja, você começa a mover a opinião para o que é a crítica pura e simples. O que Alexandre de Moraes está fazendo é tortura. Chegamos nesse ponto? O que o Moraes está fazendo é tortura? Ainda não. Mas é assim, é exatamente assim que ideias se propagam. Dessa mesma maneira. Só que em todos os aspectos. Não se assustem. Por exemplo, perguntinha aqui de teologia para o meu consultor, né? Max Cardoso. Quando que iniciou-se o conhecimento do povo hebreu de que só existia um Deus? Ixi, já é bem depois de Moisés. Mas Elias. Elias, poderia se considerar aí. Elias. Padre Bruno Lins ensinou isso pra gente no Propedêutico, lembra? Poderia se considerar isso. Ali é o marco onde o povo hebreu já não considerava que existia apenas o Deus de Abraão, mas ele é o único. E quanto tempo demora para que isso se propague, inclusive dentro da própria comunidade judaica, no Antigo Testamento? Demora um bocado. Então, todas as coisas, pense em qualquer ideia, questão de teologia, filosofia, comportamento humano, não importa o que, você primeiro tem o surgimento daquele entendimento, né? Surgiu, você começa ali com uma pessoa, um grupo de pessoas, e aquilo vai se espalhando, vai ganhando força. Todas as ideias, elas caminham dessa maneira. Todas. E o que a gente está percebendo nesse exato momento? Que a persistência do povo brasileiro está fazendo o mundo entender quem é Alexandre de Moraes. Você imagine se as pessoas, vendo todos os desgastes,
sofrimento, dores, pessoas mortas, como o caso do Clezão, pessoas presas, Felipe Martins da Solitária, Daniel Silveira quase perdendo a perna. A situação vai se agravando. Se imagine se o povo brasileiro simplesmente fizesse como ocorre hoje em Cuba. Não dá, não tem o que fazer, é isso e ponto final. Joga a toalha. Aí você não tem retorno. Aí você não vai ter reflexo disso na máquina burocrática, você não vai ter reflexo disso nos políticos, você não vai ter reflexo disso no jornalismo, você não vai ter reflexo disso na arte, você não vai ter reflexo disso em documentários. Só que a direita como um todo, ela não desistiu. Ela pode ter ficado perdida, ela pode ter ficado atordoada, ela pode ter ficado impactada, ela pode ter ficado traumatizada, mas ela não desistiu. A prova disso é a timeline. De 2020 para cá, quantas desgraças não aconteceram, quantas coisas ruins não aconteceram. Mas a persistência levou, por exemplo, um deputado em exercício para fora do Brasil. É o caso do Eduardo Bolsonaro. E nós falamos aqui que foi o maior movimento rumo à liberdade do Brasil que nós já tivemos. É um start, não é o fim. É um start, é um início, mas não é o fim. E isso foi um marco. E esse marco foi registrado aqui na timeline, em minhas lágrimas. Eduardo Bolsonaro no carro, o Lacombe fez a pergunta mais jornalística que ele podia fazer, né? Que foi a pergunta sobre o pai dele. Uhum. Como tinha sido a conversa com o pai dele antes de tomar a decisão. Ele desaba, aguenta firme e vai. Foi muito emocionante. Foi muito emocionante. Veja como as coisas acontecem na vida humana. De lá para cá, todos os movimentos, eles ainda não foram alterados. Ou seja, eu não estou falando que a bola ficou quadrada, ou que o quadrado ficou redondo. Eu não estou dizendo que a água derreteu, o gelo derreteu. Eu não estou dizendo que a água evaporou. Eu estou dizendo que há um caminho. Você consegue perceber esses indícios. E é isso que está acontecendo, Lacombe. Desculpa ser tão longo. Não, tranquilo. Mas é importante as pessoas entenderem que quem deseja que as coisas mudem de maneira muito rápida acaba tendo esse pensamento porque o imaginário está ocupado por um grupo de ideias que não vem de livros e nem da experiência pessoal. Sim. Não vem de testemunhos, não vem da conversa com o vovô, com a vovó, com o vizinho, com o tio, com a tia. Essa mudança abrupta, ela vem literalmente da fantasia de filmes. O cara pensa mesmo que a solução Rambo existe. O cara pensa mesmo que a solução Matrix existe. O cara pensa mesmo que a solução Senhor dos Anéis existe. Queima o anel lá que vai resolver. O Jean Willis, por exemplo, foi até fora do Brasil queimar o anel. Pra ver se o negócio ia resolver. Quando foi? Tô mentindo? O Brasil é o país mais homofóbico do mundo. Eu tô falando sério. Vocês estão pensando que queimou o anel era o quê? Eu tô falando que ele foi pra fora. Ele jogou o anel no vulcão. Eu já falei aqui, né? Fica bem queimadinho. Pra ficar bem queimado. Eu tenho até a lista dos países mais homofóbicos Porque ele podia jurar que era isso, que era a solução. Eu tenho a lista dos países mais homofóbicos do mundo. O Brasil não está entre eles, obviamente, porque não existe lei, né, contra homossexuais no Brasil. Esses países todos têm, muitos têm, né? Normalmente países islâmicos e tal. Mas eu sempre falo inclusive pena de morte. Sim, né? Pena de morte. Tudo que você puder imaginar. Açoite, coisas desse nível. Não, coisa absurda. O Jean Willis acusa o Brasil de ser homofóbico. Aí eu já falei isso, mas eu vou falar de novo, porque você lembra, o cara foi pra final do Big Brother Brasil contra uma mulher feia, a Grazi Massafera, feia, né? Uma loura, branquela, feia, né? E ele ganhou. Mas você veja que país homofóbico, cara, que entre um homossexual e uma loura linda, maravilhosa, vota no homossexual. Impressionante, né, cara? E eu queria só mencionar um outro detalhe, que ainda é feito a decisão do Eduardo Bolsonaro. Eu fiz uma... Tem um conselho de ética também, se já quiser trazer. Eu tenho... Não, olha isso aqui. Eu queria falar uma coisinha antes. Eu vou só pincelar isso, tá?
O Caribe, por exemplo, virou palco de guerra. Tudo isso após a saída do Eduardo. Como é que ninguém consegue conectar? Eu não estou dizendo que o Eduardo causou isso. Ele sabe disso. Nós sabemos que ele não causou isso. Mas, entretanto, porém, todavia, contudo, foi após a saída do Eduardo dizendo: nós temos um problema grave no Brasil. O comandante da Força do Sul, o Southcom, tenta agendar coisas no Brasil, até mesmo para averiguar. Vamos ver aqui se o Eduardo Bolsonaro está exagerando ou não com as informações que ele trouxe para nós, porque são muito graves. As informações do Eduardo, elas não terminam, não param, elas não se limitam a questões de internet. Ah, o meu post caiu. Não é isso que o Eduardo está fazendo em Washington. É muito mais grave. Existe um narcoterrorismo no Brasil financiado por Lula e Maduro. Cara, isso é muito mais grave do que perder conta de rede social. Isso é muito mais grave do que perder conta bancária. Pelo amor de Deus. Há uma rede de terrorismo na América Latina e é por isso que estão prendendo meu pai. Aí, então vamos averiguar. Vai o comandante militar do Sul em Brasília. Não rola. Ficam inventando ali, né? Eles inventaram, a agenda não vai dar para continuar. Teve um fato que eu esqueci de mencionar, que foi o cancelamento da Conferência Espacial em Brasília em julho. Quando foi a Magnitsky? 30 de julho. Antes da Magnitsky, tá? Teve cancelamento. Os Estados Unidos cancelou conferência de militares, conferência espacial. Só lembrar o pessoal, às vezes o pessoal tem memória curta. Na época do Bolsonaro, só para vocês entenderem, era Lula, cancelamento de palestra espacial em Brasília. Era Bolsonaro, a mídia, tá? Manchete da mídia. Bolsonaro tá querendo entregar, como é o nome daquele local lá que era o melhor para fazer o lançamento? A base de Alcântara? Alcântara. Bolsonaro quer entregar Alcântara para os Estados Unidos. Então, a proximidade Bolsonaro-Trump era Alcântara, SpaceX, vamos para Marte, vamos fazer tudo, vamos colocar satélite. Esse era o Brasil do Bolsonaro. Brasil do Lula, cancelamento de palestra, enrolaram com o comandante do Sul, e agora Caribe virou palco de guerra. Mais e mais navios. Ontem nós mostramos aqui a sequência de navios que está chegando no Caribe. O Maduro está desesperado. E tudo isso acontecendo exatamente porque vocês não estão desistindo, o povo brasileiro não está desistindo, e a máquina burocrática, uma hora, ela vai ter que tomar uma decisão. Nós queremos conflito direto com os civis do nosso povo, ou nós vamos ter de medir a coisa para diminuir a temperatura? Eu não estou dizendo que eles são dos nossos. Entende o que eu quero dizer? Mas há um controle de temperatura. Ninguém pode elevar a temperatura das massas ao máximo achando que dela você vai sair vitorioso. O PT tentou isso em 2013 e se ferrou. Vai falar assim, né? Mas se ferrou. Sabe por que se ferrou? Porque quando eles fizeram isso, eles perceberam que a massa não estava indo do jeito que eles queriam. O que o pessoal fez em 2013? O pessoal jogou as bandeiras vermelhas para o chão e levantaram a bandeira do Brasil. Aqui, partido nenhum entra. Foi isso que aconteceu. Eles já entenderam que eles não têm o controle das massas como eles queriam. Imagine se eu te der dinheiro, Lacombe, Max, para vocês ficarem 50 anos falando para o povo sobre família. O tabuleiro político pegou fogo. Em uma reviravolta que ninguém esperava, Eduardo Bolsonaro enfrentou Alexandre de Moraes e saiu vitorioso, deixando o ministro do STF completamente desmoralizado perante a opinião pública. Nos bastidores, comenta-se que Lula teria reagido com fúria e desespero, temendo que o domínio do sistema sobre a narrativa esteja desmoronando de vez. Essa vitória simbólica reacende a chama da resistência e expõe as rachaduras no castelo de poder da elite togada. O povo já começa a perceber.
A verdade não pode ser calada para sempre. O confronto entre o Brasil livre e o Brasil censurado entrou em uma nova fase, e os ventos da mudança sopram com força. Comente o que você achou dessa virada. Compartilhe essa notícia antes que tentem apagar. Juntos somos a voz que eles não podem silenciar.